Olá pessoal, meu nome é Denise, sou aluna da licenciatura em Filosofia aqui pela UFABC. Eu agradeço a participação inicialmente dos meus colegas Caio e Natan, que estamos fazendo parte dessa atividade do estágio 4, juntamente ao portal Paz e Bem. O tema hoje do nosso debate é acerca do aparelhamento do Estado brasileiro como projeto de poder das igrejas neopentecostais. Para a elaboração desse trabalho, eu utilizei a seguinte bibliografia. Inicialmente, a Constituição Federal de 1988, nossa Constituição vigente. E também eu trouxe aqui um livro de Direito Constitucional Positivo, do professor José Afonso da Silva, e na seara filosófica, Rousseau. Eu vou utilizar o Contrato Social. Sobre essa questão da tolerância e das religiões no Estado, eu utilizei também esse livro aqui do Voltaire, o Tratado sobre a Tolerância. Historicamente, a gente tem que levar em consideração que o Estado laico ele nasceu com a Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Com isso, houve a separação moderna entre os poderes temporal do Estado e espiritual da Igreja, tirando das religiões o poder de interferência nas questões relacionadas ao Estado e suas políticas. Quem fez a Revolução Francesa foi a burguesia, né? Ela estava num momento de ascensão revolucionária naquela época. Então, naquele momento histórico, interessava para a burguesia se colocar contra a antiga classe dominante, que era a nobreza, o clero. Então, naquele momento, era interessante defender o Estado laico. Hoje em dia, que ela já se consolidou como classe dominante... Era a classe conservadora. Exato. Então, acaba sendo interessante para a burguesia assimilar a religião e não se voltar contra mais, né? Porque a religião acaba servindo, assim, falando de uma forma geral, né? Claro que você sempre vai ter alguma exceção, algo do tipo, mas de forma geral, né? Ela acaba cumprindo um papel de controle social, né? Então, aproveitando essa oportunidade da época da Revolução Francesa, com a influência do Iluminismo, que inclusive vale a pena destacar, que foi quando ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi redigida na França em 1789. Atualmente, a gente percebe por esse governo Bolsonaro que vários cargos em seus ministérios são ocupados por membros da igreja evangélicas. Bom, não é o fato também deles serem religiosos que seja um problema, né? Só por eles serem luteranos. Direcionar políticas para privilegiar interesses tradicionalistas. Como um exemplo disso, concreto, a gente observou nos últimos meses que os conselhos tutelares estavam realizando, inclusive, eleições periódicas para conselheiros tutelares. O líder da Igreja Universal, Edir Macedo, ele incentiva os membros da sua igreja, os pastores principalmente, a se candidatarem a preencher esses cargos de conselhos tutelares. Por que será? Está claro que o Edir Macedo ele já vem construindo há já um tempo o seu projeto de poder. Um primeiro passo era tomar postos no Estado para que as políticas públicas passassem a favorecer, né, não só o Edir Macedo, mas todos que se identificassem com aquilo. No texto que o Edir Macedo lançou no site da igreja, ele fala que os conselheiros tutelares têm que ser pessoas que, acima de tudo, tenham compromissos com Deus. Mas os atuais conselheiros tutelares não têm compromisso com Deus? Só os membros da sua igreja que isso tem? E uma das atribuições dos conselheiros tutelares é justamente fiscalizar violações aos direitos das crianças e adolescentes, troca de guarda familiar. Então, às vezes, pode ter alguma ideologia muito forte influenciando o contexto familiar. E algumas relações homoafetivas, que tem vários casos já aprovados de adoção, os conselheiros tutelares podem ir lá fiscalizar e ter algum problema assim de perda de guarda. É uma coisa muito grave, né? Como são pessoas que basicamente não vão ter formação pedagógica nenhuma ou política para aquilo, simplesmente religiosa, ela vai, em última instância, em alguns casos, justificar o que deveria estar tentando ser superado, né? É verdade. Inclusive, isso me fez lembrar, recentemente, teve um caso de uma criança que veio a falecer porque a mãe determinou que ela ficasse em jejum vários dias, dando um castigo por ela ter feito alguma travessura
e a criança veio a falecer. Olha a que ponto chega o fanatismo religioso. Isso provavelmente nasce de uma interpretação errônea do que quer que seja a tradição judaico-cristã sobre o que é o jejum. Caso eles deixem de agir nesses casos que contrariem suas crenças religiosas, como é o caso de vítimas de homofobia nas escolas, haverá muito mais violações, né? Com certeza. Não só serão negligenciados, como serão criadas políticas públicas no sentido inverso, né? Como é o caso da cura gay. Porque se você tem como fundamento que a homossexualidade, outros tipos de sociabilidade, né, de relações sociais, são, sei lá, demoníacas, você vai fazer um projeto para acabar com o demônio, né? O que aconteceu foi que a população LGBTQ ela teve um avanço do que diz respeito ao Estado para construir todo um ar simbólico e amparo legal para que pudesse ter sua dignidade mantida. Ao invés de essas pessoas conseguirem mais direitos e ter sua dignidade mantida, o Estado quer agora retirar os direitos e a dignidade dessas pessoas. Isso não é aceitável. Outro ponto que não pode deixar de lado é a influência da bancada evangélica está tão grande que, inclusive, o presidente, recentemente, em uma cerimônia no Congresso Nacional, ele declarou expressamente que está na hora do STF, que é a nossa Suprema Corte, ter um ministro terrivelmente evangélico. Essas foram as palavras dele. Do presidente. Sim, eu me lembro disso. Com isso, está mais evidenciado que os evangélicos são prioridade nesse governo atual. E as outras religiões, como ficam? Ele prioriza os evangélicos e os umbandistas, católicos. Inclusive, para ser ministro do STF, as condições que estão previstas na Constituição é notável saber jurídico e reputação ilibada. Em nenhum momento a Constituição fala que tem que ser terrivelmente evangélico. Em nenhum momento a Constituição fala que tem que ser terrivelmente evangélico. Então, com isso, inclusive, o atual presidente deu outra declaração que ele também está estudando medidas para reduzir obrigações fiscais de algumas igrejas. A bancada evangélica foi reclamar com ele que ele tem milhões de multas na Receita Federal. Aproveitando esse debate de separação de Estado e Igreja, fazer uma citação do professor José Afonso da Silva, professor da USP. Quando se confunde o Estado com a Igreja, estamos diante de um Estado teocrático. Isso no Brasil não é permitido. Nós estamos em um Estado laico, que surgiu com a Constituição de 1891. Está na nossa Constituição atual de 1988. Então, realmente, em termos legais, não há legitimidade não para isso. Não tem amparo legal numa posição dessa. Então, continuando nosso debate agora com viés filosófico, esse livro do Voltaire, que fala sobre o Tratado sobre a Tolerância, e defendia a liberdade de pensamento, de escolha religiosa, e não admitia essa influência da religião no Estado. Ele afirmava que apenas aqueles dotados de razão e liberdade podiam conhecer as vontades e os desígnios divinos. Inclusive, Voltaire cita expressamente aqui, nesse seu tratado sobre a tolerância, as atitudes de Jesus na Bíblia. É sempre o lado dócil da paciência e da indulgência. É o pai de família que acolhe o filho pródigo, é o operário que vem na última hora e que é pago como os demais, é o samaritano caridoso. O próprio Jesus justifica seus discípulos por não jejuarem, perdoa a pecadora, contenta-se em recomendar a fidelidade à mulher adúltera, entre outros casos. Que talvez a crítica de Voltaire se dirija exatamente não contra Deus, mas sim com o que fizeram dele na figura da instituição, que é a instituição igreja, que distorce a imagem de Deus para fins de justificação e projeto de poder. O Rousseau, ele defendia a ideia do Estado democrático de direito com igualdade para todos. Então, nessa obra, O Contrato Social, ele afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo, não de uma religião. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Aí vale a pena fazer a citação. Ora, importa ao Estado que cada cidadão tenha uma religião que o faça amar seus deveres.
Os dogmas dessa religião, porém, não interessam nem ao Estado, nem a seus membros. Diante desse tantas notícias da influência religiosa, principalmente evangélica, no governo atual, nos conselhos tutelares, nomeação em vários cargos públicos, inclusive para ministro do STF, está demonstrado que esse governo está mais a serviço de um projeto de poder religioso do que cuidar das políticas públicas para o povo em geral. Interessa mais o interesse privado deles próprios do que os interesses do povo. E a democracia, para ser forte, ela tem que preservar a laicidade do Estado. Com isso, nós teremos a preservação dos direitos humanos e das minorias que tanto precisam de políticas públicas. Diante de tantas conquistas ao longo dos séculos da modernidade, com a influência do iluminismo, Rousseau, Voltaire, Constituição de 88, tantos instrumentos jurídicos que protegem o homem, os direitos e as garantias fundamentais, a sociedade brasileira não admite mais nenhum retrocesso social. Você tem todo um processo histórico e aí chega uma pessoa no governo e diz, Deus vale mais. Isso. Não faz sentido. Então rasga a Constituição, né? Rasga a Constituição e joga fora. Perde o sentido histórico de todas essas lutas. Então a gente agradece a oportunidade ao Mauro Lopes do portal Paz e Bem, agradece aos colegas Caio e Natan e também à professora Fernanda, que nos estimulou a participar dessa atividade tão assim, gratificante para nós. Muito obrigada. Valeu, Caio. Valeu. Obrigada.